O que é tecnologia? Tecnologia é o conjunto das coisas orientadas à prática, que nos são contemporâneas e que a gente não tem a menor ideia como funcionam. Se a gente sabe como funcionam e também qual é a sua função prática, a gente as chama de artefatos ou objetos. Já se a gente não sabe como funcionam nem para que servem na prática, a gente diz que são parte da ciência. Tecnologia, portanto, é uma função de uso das coisas, não nada que está inscrito na sua natureza. Quer um exemplo? O celular tijolão. Apesar do fato de que ele tem uma complexidade tão grande que nenhum grupo de pessoas isoladamente consegue fabricar um, muita gente não os trata como parte do imaginário tecnológico. A razão é que essas pessoas nasceram depois da sua existência. O celular tijolão é coisa do passado e tecnologia não pode ser coisa do passado. Kevin Kelly, um dos maiores futuristas vivos, sistematizou algumas regras da tecnologia. A primeira é a seguinte: conforme o tempo passa, o mundo se torna efetivamente mais tecnológico. O que isso quer dizer na prática é que o número de coisas que estão à nossa volta, que a gente não sabe bem como funcionam e que nos são contemporâneas, aumenta. A gente cada vez mais está vivendo com menos objetos e mais coisas que parecem feitas de mágica. A segunda característica é que estas coisas, cada vez mais, elas concentram energia. A gente vive hoje em dia um grande desafio ecológico, mas fato é que o progresso da tecnologia significa o aumento da demanda energética dos seres humanos. O ponto importante é que, ao que tudo indica, apenas novas tecnologias ainda mais avançadas podem dar conta do recado, porque país algum está disposto a frear o seu progresso para reduzir a pegada ambiental. Então, novas tecnologias, a princípio, são a única solução para o problema trazido pelas tecnologias. Outro ponto importante: pense naqueles videozinhos do Big Bang, sabe aquelas simulações que a coisa vai explodindo e vai ampliando? Agora imagine isso indo na direção oposta até o horizonte do Big Bang. Você percebe como, naquele ponto que está muito próximo do surgimento de tudo, a gente tem toda a energia e a matéria do cosmos concentrada? O que faz a tecnologia é esse movimento contrário. Cada vez mais as coisas são agregadas numa única unidade. Então, por exemplo, o celular, quando vai agregando GPS, câmera e tudo mais, ele vai juntando as coisas que estavam espalhadas, reduzindo a entropia que estava no planeta em função dessa concentração energética e funcional que a tecnologia promove. Isso significa que ao longo do tempo a tecnologia tende a ser menos ostensiva e não mais ostensiva, como intuitivamente a gente diria. O mundo não caminha para ser como no desenho dos Jetsons. O mundo caminha para tecnologias cuja invisibilidade é cada vez maior. Outro ponto interessante é que, conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, ela vai fazendo com que as coisas que estão nesse mundo da invisibilidade, na verdade, envolvam várias relações entre tecnologias. Uma máquina lida com outra máquina, que lida com uma terceira, que tem uma interface de software com a qual a gente se conecta. Ou seja, a tecnologia, proporcionalmente, está cada vez mais ligada a outras tecnologias e não a pessoas diretamente. A relação tecnologia com tecnologia versus humano com tecnologia é crescentemente mais favorável à primeira. Finalmente, a tecnologia, cada vez mais, ela é capaz de imantar aqueles com quem ela estabelece contato pela primeira vez. Uma reportagem recente do New York Times descreveu as mudanças socio-relacionais trazidas pelo provimento de internet por satélite na tribo dos Marubos, um povo isolado da Amazônia. Segundo relatado, as pessoas rapidamente se conectaram às redes sociais. Houve inclusive um debate sobre muitos jovens desse grupo estarem acessando a internet para assistir pornografia, o que depois foi desmentido. De uma forma ou de outra, fato é que não é preciso muito contato com a internet para que ela absorva os interesses das pessoas. Se ligar a todo o resto da humanidade parece ser um desejo universal. Esta tendência tende a ser multiplicada por muito com o desenvolvimento da inteligência artificial personalizada, porque a interface com algo que não tem representatividade física, mas ao mesmo tempo é capaz de interagir das mais variadas formas com qualquer um,
tende a ser atraente. E assim vai para as próximas gerações que nesse momento a gente nem consegue imaginar direito. A tecnologia, portanto, funciona como um vórtice. E é por isso que eu acho que, em última análise, ela tende a ser a verdadeira cultura universal.